Neemias, capítulo 2. Semana passada a gente iniciou, se é que deu para ouvir alguma coisa, né? Que semana passada eu estava sem voz nenhuma, nem eu estava me ouvindo, não sei se os irmãos conseguiram ouvir, né? Mas a gente tentou, né? Semana passada a gente iniciou nos primeiros versículos do capítulo 2, e eu vou voltar um pouquinho nesse tema para a gente entrar no tema de hoje. Neemias, capítulo 2, vamos do versículo 1 ao 10. Chamar um rapaz bonito aqui para fazer a leitura. Vem cá, Gustavo. O que você acha, Aida? Mais ou menos? Não, bonito. Demais assim? Maravilhoso. Chega aí, Gustavo. Leia para a gente do 1 ao 10. Se você quiser, se ler lá, ou aqui, ou no seu celular. De onde que é melhor? Aqui é melhor. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que seu rosto está triste? Se você não está doente, isso tem ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo. Ele respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê as cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permita passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidade do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governantes da região do outro lado do Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Mas Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto, e não lhe agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Obrigado, Gustavo. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela Tua palavra que é viva, pela Tua palavra que é eficaz. Obrigado por essa pequena porção que nós lemos aqui nessa noite, esse relato, esse registro, ó Deus, da atitude de clamor, de intercessão, de devoção, de reverência, mas também de estratégia, de planejamento de Neemias. Ó Deus, que possamos aprender com esse episódio como nos posicionar em oração diante das situações adversas, das dificuldades das nossas vidas, que possamos de fato confiar no Senhor, que possamos esperar em Ti, que possamos ouvir a Tua voz. Fala conosco, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Queridos, oração é um desafio para a igreja de Cristo. Quando a gente lembra de Jesus e da caminhada de Jesus com seus discípulos, a gente lembra que Jesus andou sobre as águas, Jesus multiplicou pães, deu vista a cegos, fortaleceu a perna de coxos a andar. Mas a única coisa que os seus discípulos pediram para Jesus ensinar a fazer foi a orar.
Eles não pediram para que Jesus ensinasse a fazer milagres, mas pediram que Jesus os ensinasse a... Por quê? O que os irmãos acham? Por que os discípulos pediram para aprender a orar? Me ajudem? Haveria um momento que Jesus não estaria mais com eles, né? Eles precisariam dessa comunicação direta com Deus Pai, muito bom. O que mais? Por quê? Porque muitas vezes não sabemos orar. Tiago vai dizer, pedis e não recebeis, porque pedis mal. E um outro grande detalhe, porque os milagres vinham da onde? Vinham dos céus, vinham do poder de Deus. Então era mais importante saber como acessar a presença de Deus do que como fazer milagres. Porque se nós estivermos na presença de Deus, os milagres acontecem, eles vêm. Se não, não. Tem coisas que são mais importantes em alguns momentos da vida do que outras. Parece que Neemias entendeu esse negócio. Ele entendeu, e a gente pode dizer que há uma diferença entre o sucesso e o fracasso na vida de um cristão. Há uma diferença entre o sucesso e o fracasso no casamento, entre o sucesso e o fracasso no ministério, a partir de como nós conduzimos as nossas vidas em oração. Neemias se apresenta como um mestre nessa arte. Durante o texto que a gente vai estudando nos próximos meses de Neemias, vai ticando as orações de Neemias. Separa, coloca lá, primeira oração, segunda oração, vai percebendo como Neemias orava e como a oração dele vai mudando diante de algumas situações, diante de alguns contextos. Há orações de Neemias que ele clama por misericórdia, há orações de Neemias que ele clama por justiça. São coisas diferentes. Em que momento devemos clamar por misericórdia? Em que momento devemos clamar por justiça? Neemias se apresenta várias vezes diante de Deus em oração. O que isso demonstra? Primeiramente que Neemias dependia de Deus. Se Neemias busca a Deus em oração, é porque ele dependia da vontade, da palavra de Deus. Segunda coisa, Neemias confiava. A gente só vai pedir a opinião de alguém, de maneira honesta, se a gente confia na pessoa, sim ou não? Eu não entendo nada de carro. Se eu for comprar um carro, eu preciso consultar alguém que entenda de carro. Levar uma pessoa comigo, de confiança, para que eu não seja enrolado, de repente, por um comerciante maldoso. Então, você vai procurar alguém que entende daquele assunto. Você faz assim, quando você precisa de alguma coisa que você não entende, você procura um especialista? Sim ou não? Queridos, Neemias dependia de Deus. Neemias confiava em Deus. E se a gente vai buscar a opinião de um especialista no assunto, a gente precisa conhecer essa pessoa. Eu preciso saber se de fato e de direito aquela pessoa é especialista. Neemias conhecia o Deus a quem ele servia. Parece que a oração era algo prioritário na vida de Neemias. Jesus nos ensina isso: buscai em primeiro lugar, me ajudem, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Neemias buscava em primeiro lugar. Neemias organizava a sua agenda. Neemias organizava as suas demandas, os seus trabalhos, a partir daquilo que ele buscava no alto. Será que eu tenho feito isso também com a minha agenda matutina? Ao levantar, de repente me sentar ali na minha cama, antes de sair para a minha primeira ação, apresentar o meu dia, a minha agenda, o meu trabalho, o meu estudo, as minhas situações diante do altar de graça do Senhor. Neemias organiza a vida dele a partir da oração, a partir das coisas espirituais. Aquilo que vem primeiro é mais importante. Em primeiro lugar, as primeiras coisas. É um dito simples, né? Mas pouco usado por nós. Aquilo que é mais importante deveria vir primeiro. Neemias tinha um baita problema para resolver.
a primeira coisa que ele faz é orar a Deus, é buscar sabedoria do alto. E, em primeiro lugar, as primeiras coisas, se eu e você desejarmos que as nossas orações sejam respondidas, a gente precisa aprender a orar, a pedir como convém. Tem um jeito certo de pedir as coisas, tem uma atitude correta, tem uma disposição de caráter correto. Deus está pronto, Deus está disponível a nos ouvir e a nos atender. E mais, Deus se agrada em nos dar as coisas, sim ou não? Deus se agrada em ver a mim e a você feliz e realizado, mas Ele espera algumas coisas, algumas atitudes minha e sua, e nós vamos aprender um pouquinho hoje com Neemias. Passa mais um, versículo 4 e 5, fica aí com o texto aberto de Neemias. O texto vai dizer, no versículo 4, o rei me disse, o que você me pede agora? O governante, o maioral, aquele que tinha a caneta pesada naquela geração, chegou para Neemias e perguntou assim, me pede, eu tenho condições, eu tenho autoridade. Neemias pediu algo para o rei em primeiro momento? Não. Neemias vai e pede ao rei dos reis. Queridos, a primeira coisa que a gente precisa aprender com Neemias é saber a quem a gente pede, saber em quem a gente busca, em quem a gente confia. Nós precisamos pedir e crer, pedir e confiar. A quem nós clamaremos, queridos? Qual o nome que está acima de todos os nomes? Qual o nome que importa que sejamos salvos? A quem nós clamaremos? Me ajudem? Ao nome de Jesus, porque diante do nome de Jesus, todo o joelho se dobrará e toda língua confessará. Você crê nisso? Amém. Querido, em dado momento, o Senhor Jesus ensina à geração dos discípulos e a nós também, tudo o que pedires ao Pai, pedindo ao Pai, em nome de Jesus, crendo, recebereis. São duas coisas. Uma, a quem pedimos? Nós pedimos a quem? Ao Deus Pai. Segunda coisa, nós pedimos em nome de quem? De Jesus. Querido, Deus ouve a oração. O servo, Neemias era um servo do rei, era um servo íntimo, era um servo de confiança, trabalhava como copeiro, entrava, saía, atendia as demandas do rei. De alguma forma o rei tinha algum nível de carinho, de intimidade, de fraternidade com Neemias, porque diz que percebia o olhar triste, aonde que um rei, um soberano, uma pessoa poderosa, um dos grandes milionários do mundo, vai olhar para um servo menor e dizer assim, nossa, você está triste, eu posso fazer alguma coisa por você? Me parece que esse rei tinha algum nível de fraternidade com Neemias, me parece que esse rei tinha algum nível de amizade, de solidariedade. Parece que a fala do rei é verdadeira. Neemias, deixa eu te ajudar, deixa eu fazer alguma coisa por você. E Neemias pensa o seguinte, rei, por mais poderoso que você seja, por mais que você queira me ajudar, não depende de você, tem alguém acima de você, e eu quero começar pedindo a Cristo Jesus o Senhor. E o texto bíblico diz, então orei ao Deus dos céus. Querido, não importa se você tenha o favor dos homens, não importa se você tenha os recursos humanos, não importa se você tenha o favorecimento das questões humanas, em última instância, aquele que governa todas as coisas é Cristo Jesus, o Senhor. Às vezes nós nos contentamos com pouco, nós pedimos pouco, pedimos mal e por isso não recebemos, ou pedimos a pessoas que, por mais poderosas que sejam, são limitadas. Em Atos capítulo 3 e capítulo 4, nós temos o primeiro grande milagre da igreja, depois que Jesus ascendeu aos céus. E Pedro e João atenderam a um coxo que estava mendigando na frente do local de adoração, e ele pediu
E Pedro e João disseram assim: olha para nós. E aquele mendigo, aquele coxo, estava aguardando receber algum troco, alguma coisa humana. E eles vão dizer: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. E o que eles tinham? Eles tinham a autoridade que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Querido, nós temos poder de Deus nas nossas vidas, porque nós temos em nós o nome de Jesus, que é o nome que está acima de todos os nomes. Você pode pedir coisas ao teu chefe, ao teu cliente, ao teu pai, à tua mãe. Você pode depender, humanamente falando, do teu professor, do teu gerente, dos governantes, mas quem cuida de nós é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E Neemias sabia disso. Neemias sabia daquilo que estava acontecendo lá no seu povo. Ele recebeu notícia: os muros estão caídos, a cidade está destruída, e o pouco do povo que ficou lá está em grande miséria. O rei da Pérsia tinha dinheiro, tinha madeiras, tinha recurso. A gente vai ver que ele até deu essas coisas, mas não foi ao rei que Neemias pediu. Neemias pediu ao Deus dos céus, porque quando Deus manda, não tem ninguém debaixo da autoridade dele que possa ir contra a palavra de Deus. Você crê nisso? É algo muito profundo. De novo, versículo 4 e 5, o rei me disse: o que você me pede agora? Ele estava com a faca e o queijo na mão, ele estava com toda a situação, humanamente falando, favorável a ele, mas ele não vai diante do Rei dos homens, ele vai diante do Rei dos reis e do Senhor dos senhores. Nós hoje precisamos saber e crer numa coisa que Neemias sabia e que Neemias cria, que agindo Deus, não há quem possa impedir. Nós precisamos resgatar essa fé, querido. Neemias, ele vai diante de Deus e pede, porque Neemias dependia de Deus. Voltando ao exemplo de Atos 3 e 4, de Pedro e João, aquela sociedade ficou atônita, aquela sociedade ficou absurdamente embasbacada. Como assim? Um coxo de nascença? Nunca ouvimos falar de algo nesse nível, assim como Jesus curou um cego de nascença, nunca ouvimos falar em algo nesse nível, e levaram Pedro e João. Com que autoridade? Ou em nome de quem vocês fizeram isso? E o texto bíblico diz que, cheio do Espírito Santo, Pedro, no meio deles, ele declara: para que vocês, autoridade e anciãos do povo, e toda Jerusalém saibam, que em nome de Jesus, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, e a quem Deus ressuscitou, não é qualquer um, é em seu nome, que este está curado no meio de vocês. Esse Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram, e que Deus colocou como destaque, como a pedra angular, e não há nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Querido, você tem usado o nome de Jesus com autoridade? Você tem utilizado o nome de Jesus com poder? Neemias sabia de alguma coisa, e Neemias cria alguma coisa, que eu e você precisamos resgatar. Aquela oração que as nossas mães, as nossas vós, as tias antigas faziam: olha, eu cubro a sua vida no nome de Jesus, eu vou cobrir a minha casa com o sangue de Jesus, eu estou saindo para o trabalho em nome de Jesus, eu vou fazer tal coisa em nome de Jesus. Você tem resgatado isso? Você tem se valido desse poder e dessa autoridade, de colocar o nome de Jesus na frente, sabendo que a porta que Jesus abre, ninguém fecha, sabendo que o diabo treme diante do nome de Jesus? Será que nós temos essa consciência da fé? Será que nós temos essa autoridade? O rei está dizendo assim: pede para mim, eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho ferro, eu tenho madeira, eu tenho autoridade. E Neemias não.
Antes de falar com você, eu quero falar com aquele que tem a chave e que abre portas e ninguém fecha. Eu quero falar com aquele que quando ele diz sim, é sim, e quando ele diz não, é não. E ninguém pode fazer voltar a sua palavra atrás. Querido, nós precisamos lembrar que as nossas orações, elas não são palavras lançadas ao teto. Nós estamos clamando no nome que tem toda a autoridade, o nome que tem todo o poder. Nós precisamos resgatar uma identidade de oração diante de Cristo Jesus, o Senhor. E eu vou perguntar de novo para mim e perguntar a você: como tem sido a tua oração? Qual o nível de ousadia? Você deve levar o teu menino, a tua menina quando está doente no hospital. Você deve levar o teu menino, a tua filha, o teu filho no pronto-socorro. Você quando estiver doente, você deve sair na sua casa e procurar ajuda. Mas antes de fazer qualquer uma dessas ações, você deve lançar mão do nome que está acima de todos os nomes. E você deve clamar a Jesus, que é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. Você tem crido assim? O texto diz: o que me pedes? E Neemias ora a Deus. Uma vez que nós oramos a Deus, as nossas petições humanas, o nosso direcionamento é outro. Porque nós sabemos, Paulo vai dizer, eu sei em quem tenho, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais o que pedimos, o que pensamos. Uma vez que Neemias se coloca diante de Deus, ele também vai pedir ao Rei dos homens de uma maneira diferente. Passa mais uma aí. Podemos ler Mateus 6, 7? O que diz? E orando, não useis como gentios, porque presumem pedir como convém. Exige uma atitude de fé, exige uma atitude de dependência, exige uma atitude de coragem e de ousadia. Uma das orações mais impressionantes da Bíblia tem duas frases. Quando Elias é desafiado, ou melhor, quando Elias desafia os 440 profetas mentirosos, falsos profetas, profetas de Baal, ele desafia que o Deus que fosse Deus, de fato e de direito, responderia com fogo. E Elias vai dizer assim: olha, chega de viver uma vida dupla, chega de viver com um pé lá fora e outro dentro da igreja, chega de viver dizendo que acredita em Deus, mas tendo atitudes de incredulidade. Se Deus é Deus, sigam a Deus. Se Baal é Deus, sigam a Baal. Está na hora da gente se posicionar, sim ou não? Está na hora. E Elias falou: vamos resolver isso agora. Chama os profetas falsos. Façam 2 altares. Só que não ponham, coloquem as madeiras, só que não ponham fogo. O Deus que responder com fogo, este é Deus de verdade. E Elias mandou que os profetas de Baal fossem na frente. Afinal de contas, vocês são muitos. Vão orar ao Deus de vocês. E durante cerca de 6 horas, foi uma grande vigília de oração. Os profetas de Baal oraram, clamaram, pularam, se autoflagelaram, pedindo que Baal respondesse. E Baal não respondeu. Quando a paciência de Elias esgotou, não sem tirar um barato da cara dos falsos profetas, Elias orou 2 frases: Senhor, mostra que Tu és Deus e que eu sou Teu servo. Será que nós temos coragem e ousadia para orar nessa forma? Senhor, mostra que Tu és Deus nessa situação. Não é a minha palavra, não é a minha vontade. Senhor, mostra que Tu és o Deus que eu conheço, o Deus de graça, de amor. Mostra quem Tu és, porque eles não Te conhecem. A oração não era para confirmar a fé de Elias. Veja bem,
Senhor, mostra que Tu és Deus para eles, porque para mim, o Senhor já é Deus na minha vida. Será que nós temos essa coragem? Às vezes nós oramos por milagres pensando em nós. E você orar, Senhor, como nós cantamos vez por outra, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas Senhor, faz para que aqueles que duvidam, creiam que Tu és Deus, porque eu já creio. Eu não preciso desse milagre, mas mostra que o Senhor é Deus. Nós precisamos ir à presença de Deus e pedir a Deus sabedoria, e pedir a Deus discernimento. Neemias não fez o pedido ao rei de qualquer jeito. Neemias vai à presença de Deus e pede para que Deus haja. E quando Neemias volta para a presença do rei, ele vem com uma lista. Talvez nós estejamos vivendo uma fase da sociedade que nós precisamos ser mais criteriosos com as nossas orações, porque o tempo é curto, porque o tempo é mau, porque as pessoas estão morrendo, porque as pessoas estão indo para o inferno. E vez por outra você vai ver na internet as pessoas falando: olha, não pode acontecer uma tragédia, não pode acontecer uma guerra, não pode acontecer uma pandemia, não pode acontecer uma catástrofe, que lá vem os crentes falando da volta de Jesus. Ah, os crentes são oportunistas, eles são aproveitadores das tragédias. Na verdade, nós temos falado da volta de Jesus há 2000 anos, não é de agora. O que acontece agora é que as dores, as catástrofes e as tragédias estão fazendo com que as pessoas prestem atenção. Nós não precisamos das tragédias para dizer que Jesus está voltando. Não precisamos. Mas se elas estão aí, alguma coisa deveria chamar a minha e a sua atenção. Neemias pede a Deus sabedoria. Neemias pede a Deus discernimento. Neemias pede a Deus inteligência espiritual. Lembre-se, Neemias não era sacerdote, não era profeta, Neemias não era comandante, não era general. Neemias era um simples copeiro. Mas a lista de pedido que Neemias faz é de um estrategista, de alguém que entende de tudo que ele vai precisar. A gente consegue imaginar que Neemias nunca tinha construído uma casa, mas ele faz uma lista, porque de Deus vem sabedoria, de Deus vem graça, de Deus vem favor para as coisas do tempo presente. Tiago no Novo Testamento vai dizer: aquele que não tem sabedoria, peça que Deus dá, e Deus não lança na cara. A oração a Deus, com fé, com dependência, ela muda a minha e a tua disposição no trabalho. A oração nos deixa mais inteligentes para as coisas deste mundo. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais a minha visão para as coisas deste mundo fica aguçada. E eu vou dizer, presta atenção, você deve estudar para a sua prova, você deve se dedicar ao vestibular, ao Enem, mas se você, além de estudar, colocar o teu coração em oração, Deus vai abrir a tua mente de uma maneira tal, que aquilo que era dificultoso, humanamente falando, na matemática, na química, na física, na biologia, vai se tornar mais próximo, porque quanto mais nos aproximamos daquele que é sábio, daquele que fez todas as coisas, mais a nossa inteligência humana fica aguçada. Você crê nisso? Um tal de Daniel, e a gente estava falando de Daniel agora há pouco ali, eu e o Vado, um tal de Daniel resolveu não se contaminar com as coisas da Babilônia, com as coisas deste mundo. Ele resolveu não estar no meio da balada, no meio da orgia, no meio da bebedeira, no meio das comidas oferecidas. Ele resolveu estudar e ele resolveu se dedicar à oração. Passou o período de que os magos estavam sendo experimentados. Daniel foi achado 10 vezes mais inteligentes
não que a turma da geração dele. Ele foi achado 10 vezes mais inteligente que os sábios. Querido, estude, se dedique, se esforce, mas creia no poder da oração. A oração pode fazer diferença na tua profissão, te tornar mais inteligente, mais eficiente, mais objetivo, mais qualitativo. A oração transforma uma conversa natural numa coisa espiritual. E Neemias, que de novo, não era estrategista, não era militar, não era general, não era comandante, faz uma lista de pedido impressionante. Ele pede coisas de alguém que nunca tinha ido. Dá a entender que Neemias nunca tinha ido até Jerusalém. E ele pede coisas para o caminho. Da onde veio essa inteligência? A inteligência vem do altos céus. Querido, texto de 1 Coríntios 3, capítulo 10, põe aí para a gente, por favor. Texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Paulo dizendo: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como sábio construtor. Outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Nós lançamos coisas, nós edificamos coisas, nós desenvolvemos coisas. A vida é assim. Você vai a vida inteira desenvolver coisas humanas, intelectuais, físicas e também espirituais. E Paulo vai dizer assim: isso é um privilégio, isso é uma bênção, mas também é uma responsabilidade. Cada um veja como está construindo a sua própria vida. Como você está construindo a sua própria vida. Conta-se uma história que havia uma competição de lenha, de lenhadores, numa determinada cidade, uma competição famosa, em que as pessoas vinham para concorrer ali, para disputar. E havia um velho lenhador das antigas, que ano após ano ganhava a competição de derrubar madeira e de cortar a lenha. Só que ele estava envelhecendo, 30, 40, 50 anos, ficando assim meio tiozinho, tipo Moisés, meio acabado assim, tipo o Johnny, o Fábio, o Carlos, cansado assim que nem o Dô, já estava numa situação que já não está aguentando mais. E em dado momento, surgem os novos competidores, os novos lenhadores. Vamos ganhar dele esse ano. Já são tantos anos que ele ganha, chegou a hora. E um lenhador mais novo, mais jovem, fez o desafio ao velho lenhador: esse ano eu ganho de você. E começou a competição, os dois descendo o machado nas árvores, cortando os troncos, rachando a lenha. E cada vez que aquele jovem lenhador parava um instante o seu trabalho e olhava para o velho lenhador, ele via o velho lenhador sentado. E ele falava: é hoje, dessa vez eu ganho. Foram tantos anos perdendo, mas ele não está aguentando o meu ritmo. E continuava batendo, machadando ali os troncos, quebrando lenha, olhava para o lado e via o velho lenhador sentado. Quando acabou o turno, acabou o dia de competição, foram somar a quantidade de lenha, a quantidade de madeira. E para surpresa do jovem lenhador, ele tinha perdido de novo. E ele ficou inconformado. Como você conseguiu cortar mais lenha do que eu? Eu parei umas 5, 8, 10 vezes durante o dia, e todas as vezes que eu olhei para você, você estava sentado descansando. Como é que você cortou mais lenha do que eu? E o velho lenhador teria dito: quem disse que eu estava descansando? Cada vez que você olhou para mim, eu estava afiando o meu machado. Não era a quantidade do esforço. Você é mais novo, você é mais rápido, você é mais jovem, mas o meu machado está mais afiado do que o seu. Queridos, às vezes a gente tem trabalhado muito, em todas as áreas da vida, com dedicação, com esforço, acordando cedo, suando bastante, mas a gente não tem afiado o machado. Talvez você precise diminuir o esforço de algumas coisas
e se dedicar mais a cuidar do teu instrumento de trabalho, cuidar do teu corpo, cuidar do teu descanso, cuidar da tua mente, cuidar do teu espírito, cuidar da tua oração. Neemias faz um pedido absurdamente detalhado. O texto bíblico vai dizer, a partir do versículo 6, ele dá um tempo de quanto ele vai ficar fora. O rei concorda com o tempo. Eu vou ficar X tempo fora. O rei aceita o tempo. Ele marca o prazo. Ele pede ao rei, versículo 7, que dê cartas de autorização, porque ele vai passar por outras cidades, por outros governantes. As pessoas não vão acreditar que o rei me mandou se eu não tiver um documento em mãos. Eu preciso de carta, eu preciso de madeira, eu preciso de guarda, de soldados, porque as pessoas detestam os judeus. Eu vou voltar, eu vou sofrer assalto, sequestro, morte. Ele faz uma lista impressionante, detalhada, e o texto diz que a boa mão do Senhor estava com ele. Queridos, não é só o teu trabalho. Você precisa entender que a boa mão do Senhor é que afia o nosso machado. Você precisa confiar nisso. É importante lembrar que até aqui, Neemias nunca tinha ido a Jerusalém. Ele não tinha ideia do desafio da engenharia, da arquitetura, da carpintaria. Ele não tinha ideia. Mas ele orou a Deus, e Deus abriu a mente dele, de uma maneira que ele chega naquela cidade, absurdamente preparado. Para terminar, passa mais uma aí para a gente, os versículos 9 e 10, do capítulo 2, o texto diz: então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates, lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros, mas Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disso. Não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Quando a gente ora a Deus, quando a gente confia no Senhor, quando a gente faz uso da autoridade do nome de Jesus, o que devemos esperar? Me ajudem. O que devemos esperar? O que devemos esperar? O melhor. O que devemos esperar? A resposta. O que devemos esperar? Me ajuda, irmãos. Coragem. O que devemos esperar? Você está buscando alguma coisa. Quem estuda para a prova, quer que tipo de resultado na prova? Quer passar. Quem faz uma entrevista de emprego, quer o quê? Quer o trabalho, quer o emprego. Apesar que tem gente que faz entrevista que é só salário, não quer trabalhar, né? Tem de tudo. Quem ora a Deus, está esperando o quê? Está esperando uma resposta de Deus. E se nós cremos num Deus bondoso, nós cremos que a resposta de Deus é boa, perfeita, agradável. Que o que Ele faz é bom, que o que Ele tem é o melhor. Eu preciso crer. Quem vai na presença de Deus tem que crer que o que Deus tem é o melhor. Não dá para a gente ficar brigando com Deus. Ah, mas por que isso, Senhor? Ah, eu orei assim, mas eu queria assado. Eu não queria essa resposta. Então não ore, irmão. Você já está orando, pedindo a Deus que faça assim, 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 assado? Você não está buscando a vontade de Deus, você está buscando... Você já fez esse tipo de idiotice? Eu já fiz. De orar a Deus dando um monte de alternativa. Senhor, eu estou passando por tal dificuldade. Digamos que seja uma dificuldade financeira. Aí você ora, o Senhor podia fazer isso. Podia vir esse cliente, podia vir essa promoção. Aquela pessoa podia me pagar. Você já ora assim, fazendo lista para Deus? Eu fico imaginando Deus rachando o bico. Deus conversando com a Trindade. Com Deus Pai, com Deus Filho, Deus Espírito Santo. Meu, como é limitado. Olha que besta. Eu tinha um negócio tão melhor para dar para ele. Ele está pedindo que aquele manezinho que está devendo para ele pague. Mas o que o manezinho está devendo é tão pouco. Eu tenho tanto para dar para ele. Olha a limitação dele. Se nós formos à presença de Deus,
nós temos que confiar. Senhor, se for do teu agrado, Senhor, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Talvez essa seja a oração mais profunda da Bíblia. Se a de Elias é a mais curta, essa de Jesus é a mais profunda. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Era possível? De certa forma, sim. Era possível. De certa forma, não. Porque se Jesus não cumprisse com todo o protocolo do sacrifício, o peso e o preço do pecado não seria pago. Mas que era possível, não há impossíveis para Deus. E qual foi a resposta de Deus para Jesus? Foi a melhor. Porque foi a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Mesmo quando não seja completamente entendido pela minha humanidade. Nós precisamos orar esperando o melhor. Pedi, pedi, buscai, buscais. E o que nós devemos buscar? Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes, o que nós devemos buscar, querido? Esses dias, inclusive, eu estava conversando com a minha esposa, vindo para Itaquera hoje. A gente tem chorado, literalmente, com tudo que está acontecendo no nosso país. E eu tenho falado, na minha humilde opinião, é caminho sem volta. A gente vai continuar recebendo as notícias de dores, de guerras, de tragédias e de pandemias. É caminho sem volta. A terra geme, diz Romanos capítulo 8, com angústias e dores, até agora. A terra foi colocada numa situação por causa do meu e do seu pecado. Mas isso não impede que nós façamos o bem até a volta de Jesus. Mas eu não tenho nenhuma ilusão, nenhuma falsa expectativa que qualquer bem da igreja, das ONGs, dos governantes vai mudar a história. Eu não tenho nenhuma expectativa. Porque nós estamos de fato caminhando para o fim, para a volta de Jesus. Se nós estamos com essa consciência, o que nós devemos clamar? Nós precisamos clamar pela volta de Jesus. Não adianta nós orarmos para que Deus resolva pequenas coisas. São grandes tragédias, mas são pequenas coisas. Nós precisamos orar pela resposta final, pelo fim da maldade, pelo fim da injustiça, pelo fim da corrupção, pelo fim da miséria. Não é essa a nossa oração? Ou deveria ser a nossa oração? Pelo que nós estamos orando então? Nós estamos orando para que Jesus reine, para que Jesus volte, porque Ele colocará fim em todas essas coisas. Mas quando nós oramos, duas coisas acontecem, no mínimo duas coisas acontecem. Uma delas é nos colocarmos diante da vontade de Deus. Outra delas é entender que o inimigo se levanta para combater a vontade de Deus. E o texto diz, versículo 10, Sambalate, Tobias, ficaram sabendo disso e não se agradaram de que alguém estivesse procurando o bem do povo de Deus. Querido, nós precisamos ter bastante consciência do tempo que nós estamos vivendo, para que a nossa fé não esmoreça. Nós estamos clamando pela salvação de pessoas, nós estamos clamando para que a chuva pare, nós estamos clamando para que o leito do rio se assente, nós estamos clamando para que ocorra justiça, misericórdia, fraternidade. Deus pode fazer essas coisas, sim ou não? Deus pode levantar pessoas como eu e você para ser resposta para uma família, para duas, para três, sim ou não? Vai resolver o problema da maldade? Não. E talvez muitas pessoas, e a gente conversando no caminho, eu e a Andréia, e a gente vendo as notícias, as pessoas perderam tudo,
As pessoas perderam tudo. É verdade que elas perderam tudo? Não, não é. Na verdade, elas não perderam nada. Porque o que é tudo na vida de uma pessoa? Tirando aqui, de fato, as que morreram, ou os que perderam parentes próximos. Esses perderam. Porque a vida é o que tem mais valor. Vamos chorar pelas casas que caíram? Sim, nós somos humanos. Pelos móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Isso é importante? Tem um nível de importância, mas é uma importância muito pequena. Porque enquanto há vida, ainda há esperança. Não só a esperança de recomeçar a reconstrução das coisas humanas, mas enquanto há vida, há esperança de salvação em Cristo Jesus. Querido, ninguém perdeu nada enquanto continua respirando, porque todo ser que respira, louva o Senhor. Vamos chorar pelas perdas das coisas humanas, vamos ajudar na recuperação, a gente vai enviar uma boa doação em nome de Jesus para 2 igrejas lá que estão atuando, mas vamos clamar a Deus que as pessoas, no meio da dor, do luto, da tristeza e da tragédia, tenham um encontro de fé com Cristo Jesus. Porque se a pessoa perder tudo, a casa, carro, todos os documentos, todas as fotos, todos os eletrodomésticos, e tiver um encontro com Jesus, ela ganhou tudo de volta, e muito mais. Neemias sai para uma atividade, e quando ele se propõe a reconstruir uma cidade, pessoas se levantam contra. O inimigo vai continuar. Não se iluda. Quando você se coloca à disposição para orar, 2 coisas acontecem. O texto bíblico diz que Deus inclina. Olha que termo absurdo, de poético, de bonito. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Quando nós clamamos, Deus estica o seu pescoço para dar atenção a mim e a você. E o mesmo Deus que se inclina, Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Mas também o inimigo se levanta. E para que o inimigo se levanta? Quem me ajuda aí? Para que o inimigo se levanta? Para que o inimigo se levanta? Ele se levanta para ver nossa vitória. Porque quanto mais alto, melhor ele vê a vitória da igreja de Cristo Jesus. Neemias não recuou. Sambalate, Tobias, adiante vai aparecer um tal de Gensem, não quiseram o bem do povo de Deus. O problema é deles. Nós não recuaremos. Nós continuaremos a fazer aquilo que Deus determinou para que nós façamos. Não importa se as guerras não terminem, se as doenças não acabem, se as tragédias se renovem. Nós continuaremos a fazer o bem até a volta de Jesus. O cristão tem as portas do céu aberto. Você consegue enxergar isso? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas profundas, coisas ocultas que não sabe. Querido, o céu está aberto para mim e para você. Eu vou dizer de novo, meu irmão, o céu está aberto para mim e para você. A geladeira de Deus, a despensa de Deus, está aberta, está destrancada. A gente pode acessar toda a despensa do Pai e pegar aquilo que convém para que nós possamos distribuir às pessoas. A despensa do Pai está cheia de paz. A despensa do Pai está cheia de esperança. A despensa do Pai está cheia de alegria. A despensa do Pai está cheia de misericórdia. A despensa do Pai está cheia de perdão. Você consegue ver as portas abertas?
Não sei como é na sua casa, como que você organiza a sua despensa, o que você para, como que você organiza, se você põe o arroz junto com o macarrão, se você põe os enlatados junto, eu não sei. Mas você consegue ver que a despensa de Deus está aberta e está cheia de recursos. Querido, vai lá em oração e pega, e distribua paz, e distribua amor, e distribua bondade, e distribua misericórdia. Ah, pastor, mas não adianta, porque o mundo continua desse jeito. Gesem, Tobias, Sambalate, vão continuar se levantando, mas não impediram Neemias de fazer a sua obra. E o inimigo não vai impedir que a igreja de Cristo faça a sua obra até a volta de Jesus. Vamos orar? Nós não fizemos um momento de oração no início, e eu queria te desafiar nesse momento a fazer essa oração. A oração, o pessoal gosta dos títulos, né? Jejum de Daniel, jejum de Esther. Vamos fazer a oração de Neemias. Você que gosta dos títulos aí? Como que é a oração de Neemias? É a oração que vai diante de Deus, com o coração rasgado, pedindo a Deus discernimento e sabedoria, para ele, Neemias, para eu e você, sermos resposta na vida daqueles que estão em grande pobreza, em grande dor, em grande luto, em grande miséria.